Podem sentar, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Prazer estar aqui convosco para juntos continuarmos estudando a palavra do Senhor. Vamos ler um texto, eu vou pedir que a mídia jogue na tela, por favor. Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. É um texto muito conhecido, todos conhecem. Eu fico feliz que Deus me ajude, que eu traga sempre assuntos da Bíblia conhecida. Que Deus me livre de trazer uma Bíblia nova aqui que ninguém conheça. Deus me guarde, eu não quero ser o primeiro a trazer uma Bíblia nova para vocês. Mas esse é conhecido, todo mundo já conhece, sabe de que se trata, né? Então vamos ler esse texto que está lá. Vamos lendo, a maneira que for lendo vai saindo da tela, você pode ir acompanhando. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhes um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Muito bem, até aqui. O melhor recinto de comunhão e de vida é na família. É em casa, com os pais, com os irmãos, que a gente começa a crescer e que a gente tem a vida. Cada um tem uma vida diferente, mas quando é em família, uma vida na família, é agradável. Mesmo que seja passando necessidades, mesmo que seja um ambiente difícil,
Mas se está em família, tudo é irmãos, papai e mamãe estão junto ali. As pessoas vão vivendo e vão crescendo. E vão tendo experiências. Quanto mais tempo vive a família unida, mais experiência cria para a vida toda. Esta parábola que o Senhor Jesus Cristo está falando, está apontando para uma família que aparentemente vivia em harmonia. Uma família bem estruturada. Uma família que tinha paz. Uma família que tinha algum recurso material. E, sobretudo, vivia a vida comum da família. Nada substitui a vida comum da família. Nada. Não pense você que uma criança que está numa favela, com papai e mamãe juntos, tirar aquela criança só porque ela está passando alguma necessidade, está comendo mal, está comendo talvez uma vez só por dia ou coisa que o valha. Não pense você que tirar aquela criança e levar para um outro lugar onde ela possa comer bem, possa vestir-se bem, vai resolver todos os problemas dessa criança. Pelo contrário, pode resolver algum problema físico, mas criará um grande problema emocional, porque nada substitui a vida em família. A vida em família. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm essa experiência. Nós entendemos isso. O mundo é diferente para muitas pessoas. Tem pessoas que dizem, pastor, eu perdi meu pai quando eu não conheci minha mãe, eu perdi meu pai, era muito jovem, eu não conheci minha mãe. Tem pessoas que dizem assim, pastor, a minha família, o quadro mais difícil que eu tenho da minha família é quando minha mãe botou a gente em fila assim e chamou os parentes e disse, escolhe aí quem vocês querem levar. Quem quiser levar a Marinha, Joãozinho, Antônio, João, pode levar, porque eu não tenho condição de criar. Então tem pessoas, tem famílias, tem irmãos e irmãs hoje que têm trauma na vida por causa dessa situação. Tem aqueles que os pais brigavam junto da família e eles sofreram muito. Então todo esse tipo de vida traz uma experiência diferente para cada família. Mas, irmãos, se você cresceu junto com seus irmãos, até a idade da razão, assim, vamos por aí, 18 anos, 16 anos, por aí, você viveu com sua família, tem 5 irmãos, viveu com todos os 5 juntos na mesma casa, quando mudava um, mudava todo mundo. Irmãos, isso tem alguma marca positiva na sua vida, porque quanto maior o sofrimento em família, maior é a marca da união que se cria com esse sofrimento. Então a família é um lugar de vida. A família é um lugar de vida específica. E quando esse jovem resolveu tomar nessa parábola de Jesus essa decisão, quebrou a comunhão. Eles viviam em comunhão. Tudo era comum entre eles. Quando nós tínhamos uma casa de recuperação, uma casa de abrigo de crianças, que nós tínhamos na Samambaia, e tivemos que fechar por exigências dos órgãos públicos, além das nossas possibilidades, aí antes que desse problema, fizemos uma carta e chamamos o poder público e encerramos nossas atividades, porque o que eles queriam, nós não tínhamos condição. Eles queriam um psicólogo para
um grupo de 10 crianças, queria que tivesse enfermaria dentro da casa, aparato médico, queria tanta coisa que a igreja ia sair da sua finalidade. Nós pensávamos que poderíamos criar os meninos com todo o cuidado, com a família tomando conta, como na verdade tinha, alimentação boa, sem faltar nada, mas não tínhamos condição de ter uma psicóloga, ter um médico, ter tudo ali à disposição, coisa que nem nos órgãos do governo, nem todos têm. Então, não tinha. Mas nós encontramos uma família que tinha 5 filhos, e os 5 filhos dormiam em uma cama de solteiro. Você pode imaginar como é que 5 crianças dormem numa cama de solteiro? Crianças de 5 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 7 anos. Eles dormiam atravessados na cama. Assim, ó, parecendo salsichas. Uma encaixada na outra. Do jeito que deitava, tinha que amanhecer porque não dava para ficar mexendo. E uma coberta só cobria todo mundo. Era um sofrimento. Esses meninos foram achados lá. E a mãe não tinha condição. O pai abandonou. E a mãe pediu. Quando nós falamos da existência da casa, através dos diretores da época, a mãe pediu que nós levássemos os filhos, perguntou se ela podia visitar e tudo bem, pode visitar, não tem problema. E esses meninos ficaram lá bom tempo na casa, na nossa casa. Casa de recuperação ou casa de apoio para as crianças. Mas aqueles meninos viviam entre eles unidos, mesmo que o sofrimento era grande, mas eles viviam unidos. Não se separavam para nada. Havia momentos que eles podiam até brigar, como todo irmão briga, mas a comunhão era pelo sofrimento, pelo partir do pão, pela compartilhar da cama. Aquilo gerou uma comunhão. E esse jovem de Jesus falou aqui, diz que ele vivia na casa do seu pai, em comunhão com o seu outro irmão. Mas um dia, ele resolveu abandonar a casa. Resolveu sair da comunhão. E aí então ele começou a morrer. Porque enquanto estava em comunhão, estavam crescendo, estavam vivendo. Mas do momento em que começou a sair da presença do Pai e sair da comunhão, começou a padecer necessidades e aflições. E diz o texto que ele tomou os bens que o Pai lhe dera e partiu. Levou recursos, saiu para fazer a sua vontade, mas perdeu a comunhão. Não tem vida sem comunhão. Não pode ter vida sem comunhão. Nosso próprio corpo é uma resposta a isso. Quando nossos órgãos não funcionam em comunhão um com o outro, comunhão não é todo mundo fazer a mesma coisa. Comunhão não é todo mundo ser igual. Comunhão é todas as pessoas, mesmo que sejam diferentes, trabalharem para o mesmo propósito, existirem para o mesmo fim. Enquanto isso estava acontecendo, havia na casa vida, havia alegria, tinha até uma banda de música, tinha tudo, eles viviam alegres lá. Mas depois que o filho mais novo resolve sair, levando os bens que o pai lhe dera. E aí então, diz o texto que ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aonde não há comunhão, há dissolução. Aonde não há comunhão, há briga de interesses.
Lá fora no mundo existe muita comunhão aparente, principalmente em algumas empresas. Existem pessoas que aparentemente se dão bem, vivem em comunhão, tudo aparente, mas um puxando o tapete do outro, um querendo tomar a vaga do outro. É uma verdadeira guerra. Se não existisse leis para dar os direitos de cada um, o mais forte engoliria o mais fraco. Então não há comunhão entre pessoas que não têm o mesmo sentimento. Por isso que os irmãos vivem em comunhão uns com os outros, em união. Pobreza não quebra o elo da comunhão. Não quebra. O que quebra o elo da comunhão é o abandono. Quando um sai, aí sim ele passa a viver de uma forma dissoluta. E diz aqui que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Perdendo tudo, passou a padecer necessidade longe do Pai. Meus irmãos, depois que perdemos a comunhão da família, perdemos a comunhão da igreja, perdemos a comunhão dos irmãos, nós não sabemos o que pode acontecer lá fora. Tem muita gente que perde tudo porque não tem condição, não tem coragem de permanecer no lugar onde está. Você sabia que é bom que a gente sofra junto, mas não se separe? É bom que os irmãos da igreja tenham união, tenham comunhão, mesmo que não é tão agradável. Você pensa que eu acho que todos vocês são de fácil relacionamento? Vocês pensam que eu acho que vocês me julgam como uma pessoa de fácil relacionamento, uma pessoa agradabilíssima? Eu sei que vocês não me veem assim. Eu sei. Mas acontece que por causa da comunhão, nós nos suportamos uns aos outros. Por causa da comunhão. Como irmãos que somos, nos suportamos uns aos outros. Ninguém sai por qualquer coisinha que aconteça. Não sai por qualquer coisinha. Eu vou sair dessa igreja. Mas por que você vai sair dessa igreja? Eu não sei bem não, mas eu não estou mais aguentando a cara daquele povo. Eu vou sair dessa igreja. Faz tanto tempo que eu aguento a cara dessa jovem senhora aqui, e ela aguenta a minha, faz horas isso, né? E, no entanto, não saímos. Manel Silveira está ali. Desde o dia que eu cheguei, que nós estamos olhando um para o outro, e até hoje nunca resolvemos deixar um e sair um para lá e outro para cá. Estamos juntos, servindo ao Senhor. E quantas bênçãos nós alcançamos juntos? Muitas bênçãos, muitas. Mas depois que ele desperdiçou tudo, passou a padecer necessidades. O que é necessidade? É falta de alguma coisa básica. Eu, por exemplo, não tenho necessidade de um helicóptero. Sabia? Não tenho. Não me faz falta o helicóptero. Nunca tive. Não tenho, nem sei como é que faz. Nem entrei naquilo. Não sei que diferença faz ter ou não ter. Porque é o básico que nos une, é o básico. Agora, se você quer uma aula de pobreza, de uma família pobre, unida, e que Deus deu graça, e que hoje os 4 homens dessa família, todos 4 são pastores ativos, estão pastoreando, e todos servem ao Senhor. E se você quiser chorar um pouco, agora mesmo eu começo a te contar coisas que você diz: não, pastor, passa essa página.
Porque pobreza não separa. Esses aqui se separaram com toda a riqueza. Ele saiu rico, levando os bens. Então nós temos que ter muito cuidado para não partir para experiências que nós não conhecemos, perdendo o que há de melhor, que é a nossa comunhão. Agora, o que eu acho aqui difícil é que esse moço passou a padecer necessidade depois que estava longe do pai e depois que gastou todos os seus bens, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Você sabia que enquanto nós temos dinheiro, nós temos amigos? Verdade. Isso é verdade. Enquanto tem dinheiro é fácil. Aí você diz, pastor, então só existe amigos se tiver dinheiro? Não, claro que não. Mas é mais fácil com dinheiro você arrumar amigos. Mais fácil. Você começa a pagar uma coisa para um e para outro aí, daqui a pouco todo mundo se encontra contigo e já quer encostar em você, sabe que vai sair muita coisa. Você tem dinheiro e é liberal. É mais fácil de fazer amigos. Só que esses amigos feitos na hora da fartura não duram muito. Aqueles que roem a corda com você, esses dura mais essa amizade do que a amizade feita em cima do aproveitamento um do outro. Aqui foi assim. A hora que acabou a riqueza, ninguém lhe dava nada. Todos viraram as costas, batiam numa porta e em outra. Quem é você? Eu sou fulano, aquele jovem rico que chegou aqui há pouco tempo, que trouxe muito dinheiro. Lembra daquelas farras que nós fazíamos, aquelas rodadas com meretrizes que nós gastávamos, eu pagava tudo? Não lembro não. Eu estava lá? Estava, rapaz. Não lembro não. Você imaginou? Não existe nenhum vínculo de comunhão, de fortalecimento de laços, quando as pessoas deixam o lugar onde realmente existe a paz e sai para aventuras. Pode encontrar alguma coisa boa, mas nunca vai encontrar o que deixou para trás. O que perdeu, dificilmente vai encontrar. Passou a cuidar de porcos. Você pode imaginar o que é isso? É bem provável que tenha aqui até alguém que tem uma fazenda de porcos. Não é de estranhar que alguém diga, não, eu tenho porcos, eu tenho uma pocilga, meu pai vende caminhões de porcos. É bem capaz que você possa dizer isso aqui, porque para nós, criar porcos não é nada degradante, não é nada ridículo, não é nada feio. Ainda mais hoje, que tem porcos que é impressionante, eles sabem até onde bebe água. A gente pensa que fala em porco, só pensa no lamaceiro. Não, hoje tem porcos que tem uns caninhos assim, com as válvulazinhas, né, na parede, e todo porco, na hora que quer, ele vai lá e bate ali, ó, e bebe água na torneirinha, ele mesmo liga a água. Aí você diz, não, esse porco eu não conheço não. Tem em todo lugar aí que cria porco industrializado, é assim, meu irmão. O bichinho aprende a torneirinha lá e bate a boca assim, a água mina, ele fica mamando ali na parede. É limpinho. Mas, irmãos, na cultura aqui, criar porcos era o grau mais baixo que o homem podia chegar. Tanto é que o judeu não mexia com essas coisas. O judeu criava outros animais domésticos, mas porco não. De jeito nenhum. E quem tocasse num porco estava imundo até a tarde. Não podia. Mas esse moço perdeu a comunhão. Ele perdeu o laço de ligação, de fortalecimento
que existia entre ele e a família, e por isso ele perdeu todo o seu vínculo de continuidade de paz. Perdeu tudo. Então, é importante observar que quando saímos, perdemos o primeiro vínculo de comunhão, nós vamos só perdendo. Mesmo que ganhe alguns amigos, mas é ganho fictício. É amigo de copo, amigo de farra, amigo de noitadas. Não é amigo capaz de viver ali como irmãos criados juntos. Então aquele moço começou a padecer e terminou indo cuidar de porcos. Jesus foi longe aqui. Você pode imaginar um homem fazendeiro, judeu nessa colocação aqui, com 2 filhos, bem equilibrado, tinha servos ao seu serviço, e de repente o filho mais novo vai cuidar de porcos, perde tudo e perde a comunhão, que era o mais importante. E chegou ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. A perda da comunhão leva o homem a um quadro de sofrimento. Você chega hoje nas cracolândias que existem aqui no Brasil e aqui em Brasília, em vários lugares, aqui no Guará mesmo tem. Você chega aí e você pergunta para as pessoas, dificilmente elas vão dizer, não, eu nasci aqui, debaixo dessa maquise. Eu nasci aqui, muito difícil. Com raríssimas exceções, todos eles tinham uma família. Perderam porque saíram da comunhão dos pais, deixaram tudo. E, para a maior surpresa nossa, você sabia que tem pessoas que hoje estão aí morando debaixo das pontes, sofrendo, comendo, abrindo as latas de lixo e procurando comida? Você acredita que tem pessoas dessas que eram crentes da Assembleia de Deus? Crentes da Assembleia de Deus. E quando você encontra com uma dessas pessoas, ela começa a chorar, e você fala com ela alta noite, e ela diz assim, eu era presbítero da Assembleia de Deus, e dá até o nome do pastor, e o pastor ainda está pastoreando o rebanho, mas ele saiu e está num estado degradante. Isso é o quê? Perda da vida por causa da quebra da comunhão. Então, meus amados, se nós quisermos manter nossa fé viva, um dos instrumentos de comunhão, um dos instrumentos de vida é a comunhão. Um dia, em meio aos porcos, começou o processo de reavivamento da comunhão com o Pai, e o filho caiu em si. O processo de reavivamento começou quando ele estava lá no meio dos porcos. Irmão, não tem coisa mais fácil de fazer você lembrar o que você perdeu quando você vê pessoas que eram piores do que você, desfrutando de bens que você, que era melhor do que essas pessoas, tinham isso e não tem mais. Olhar para os porcos e vê-los comendo do jeito que porco come, com uma guludice tremenda, comendo assim, coxo cheio, e ele olhando para aquilo de barriga vazia e sabendo que não ia sobrar nada para ele, nem daquilo que os porcos estavam comendo, não seria lhe dado nada. Então aí começou o processo de avivamento. Por isso que numa das terças-feiras nós falamos aqui
que um dos instrumentos de avivamento é a contrição. Contrição é aquilo que nós falamos, que sai um momento do ambiente de festa, e a gente para e começa a olhar para dentro de nós mesmos, e começa a ter um momento de reencontro conosco, que muitos não gostam desse tipo de culto em que as pessoas ficam em si mesmadas, prefere entrar na festa e sair na festa, e entrar no oba-oba e sair no oba-oba, só que isso não é o real da vida. Tem hora que cair em si, ficar calado, quieto, examinando o que tinha, o que perdeu, e o que está em risco de perder se continuar nisso, é a melhor situação para quem quer ter vida renovada. E esse moço, você pode imaginar esse moço olhando agora para os porcos e delineando o que ele devia fazer? Interessante, ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu a inteligência. Não perdeu a condição de examinar o que ele era, o que ele é agora. Não perdeu isso. Mas tem muita gente que perde. Às vezes nós dizemos assim, esses fumadores de crack, essas pessoas. Eu estava abastecendo o carro aqui, irmão. Era 6 horas mais ou menos. Abastecendo o carro ali naquele posto ali, perto do posto de saúde do Guaraú. Enquanto estava abastecendo, um senhor, um jovem senhor, assim, de mais ou menos 40 anos, estava em pé, assim, a 5 metros de onde eu estava com o carro, fumando maconha, em pé ali no posto, todo mundo ali, ele fumando, cigarrinho fininho desses assim, ó, fumando ali, e ficava assim, parecendo que ia sair de órbita. E eu falei com a Angélica, dali ele sai agora, louco, e sai fazendo coisas que não sabe o que está fazendo, totalmente fora de si, porque ele perdeu a razão. E quanto mais perde a razão, mais que é entorpecente. O que é o entorpecente? É um tipo de analgésico que tira você da situação. Quando você não devia procurar fugitivos, refúgios assim, que te tire da situação. Você precisava parar. Você que eu digo, irmãos, é no sentido impessoal. A pessoa precisa parar e examinar profundamente, não é pegar coisa para fazer esquecer. Porque quando passa o efeito daquele problema, daquela droga, você volta para uma situação pior ainda, está mais no fundo do poço ainda. Então, aquele moço não perdeu a consciência. Ele olhou e olhando para os porcos, ele lembrou do passado. Lembrou da comunhão que tinha em casa. Ah, coisa difícil é lembrar do que tem em casa. Pode não ter conforto, irmão. Pode sofrer. Pode dormir com o lampião na parede e acordar no outro dia com as ventas pretas parecendo um cano de descarga de um carro a diesel. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Mas, quando eu me vi aqui em Brasília, em 1968, despejado na porta de um quartel, saí lá do interior de Goiás para vir servir o exército, onde eu fiquei 30 anos, mais os 4 primeiros meses foram cruéis. Eu na minha casa não tinha deixado nada, não tinha carro, eu tinha uma bicicleta que ia para a igreja, viajava 6 quilômetros para ir e para voltar, para dirigir os cultos da mocidade. Uma bicicleta velha. E quando eu me vi sentado no quartel,
no meio de toda aquela turma que eu não conhecia ninguém. Mas olha, irmãos, quando dava o cair da noite, não sei se vocês já passaram por isso, você se sente sozinho no meio da multidão. Você já imaginou que a pessoa sozinho no meio da multidão? Sozinho. Uma solidão terrível. Eu procurava um lugar assim por detrás daquele quartel, daquele esquadrão onde eu servia lá. Sol caindo assim. Eu ia lembrando das coisas que aconteciam na minha casa quando o sol estava caindo. Lembrando dos meus irmãos. Lembrando da minha mãe, do meu pai. Ei, duro isso, hein? Duro. Eu posso imaginar o que aquele rapaz sofreu ali, no meio daqueles porcos, para ele chegar a essa conclusão e dizer assim: quantos na casa do meu pai tem abundância de comida, de bens, e eu aqui padeço essa miséria, fome. Quantos estão lá hoje, tem fartura na casa do meu pai? Então a reflexão fez ele começar a viver. Ele começar a viver. Porque dessa reflexão ele tomou uma decisão, uma posição. Ele ainda estava lúcido. O problema de sair da comunhão é perder a lucidez. E não saber para que lado fica a volta. Querer voltar, mas não saber para onde. Mas esse não, esse perdeu tudo, desceu até o nível mais baixo, mas ainda tinha possibilidade de voltar, porque não perdeu a lucidez. Ele lembrou-se da casa do pai. E aí ele ensaiou. Viu? Ele ensaiou. Olhando para os porcos, ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e chegando lá, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, e para mim isso basta. Porque ele sabia que pelo menos ele ia ter cama, casa, comida, e tinha paz ali. Ele ensaiou. E isso fez com que ele tomasse a decisão: quantos na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço fome. E aí então começou o processo de revitalização daquele moço, quando ele retomou a comunhão. Preparou-se para reavivar, reativar, retomar, reiniciar a vida de comunhão na casa do Pai. Lembra da primeira terça-feira, quando eu perguntei para vocês o que é reavivar uma faixa azul? E vocês responderam: colocar mais tinta azul na faixa azul, ela fica mais viva. E alguém disse: trocar por uma vermelha, a cor vermelha é mais viva do que a azul. Isso não é reavivar. Isso é ir para outra cor. Reavivar é dar força na mesma cor. Então ele não poderia voltar para outro lugar. Ele queria reavivar a vida dele, ele tinha que voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. Voltarei para a casa de meu pai. Isso é tão bom quando nós sabemos que isso é possível. E aqui, no texto, diz que ele levantou-se, começou a fazer o caminho de voltar. O caminho de volta é pior do que o caminho de ida. Por várias circunstâncias. Enquanto esse jovem saía, ele saía na ilusão. Tinha dinheiro, tinha amigos, e onde ele parava era festa. Dinheiro à vontade. A mulherada, as moças, tudo em volta, muito dinheiro. Mas quando ele voltou, não tinha nada.
não tinha nem saúde, não tinha dinheiro, a roupa era fedorenta a porcos, e ele também fedia a porco. Ele estava imundo. Imundo. É muito perigoso sair da comunhão. É muito perigoso sair da comunhão, da igreja, dos pés do Senhor. Você acha que aqui não está bem? Você sai com apanágio de qualquer outro convite e lá te abandonam. E se você tiver força para voltar, amém. E se não tiver? Se não tiver? E acontecer como aconteceu no Conic, quando a equipe dessa igreja foi lá evangelizar. Alta noite. Mulheres chorando, dizendo, para mim não tem mais jeito. Eu já fui da Assembleia de Deus. Aonde a senhora morava? Morava não, eu moro ainda. Lá em Planaltina. E por que a senhora não volta para a igreja? Não me aceitam mais. Aí. Estou falando de fatos que foram vividos aqui. E o obreiro, um dos obreiros foi lá na casa, confirmou tudo. Levou a moça para a igreja, apresentou ao pastor, mas não funcionou. Não tinha mais ambiente, não tinha clima para continuar a comunhão. A igreja gosta muito de pessoas enquanto ninguém fere os princípios. Enquanto todo mundo está usando um desodorante agradável, todo mundo quer ficar perto. Mas quando o CC toma conta, quando o desodorante está com prescrição vencida, é difícil saber quem quer ficar perto. E aquela moça não tinha mais ambiente. Mas esse rapaz aqui, ele tinha uma convicção, ele tinha uma esperança. Ele disse, mas olha, na maioria das vezes, as pessoas querem voltar, mas não têm condição, porque não acha mais clima para voltar. E a igreja é muito mestre em dificultar a comunhão. Você diz, pastor, o que é isso? Nos ofendeu agora. Nos ofendeu. Pensei que o senhor ia dizer que nós somos prontos para ter comunhão com os outros. Se todo mundo estiver certinho, muito bom. Quer uma imaginação para nós concluirmos? Uma galinha tem 5 pintinhos, todos 5 amarelinhos. Não se assuste de eu fazer comparações com galinha e pintinhos, porque Jesus também fez. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém. Conhece a história, né? Então, não se assuste. 5 pintinhos dormem debaixo da mesma mãe. Todo mundo quietinho, fazendo aquele barulhinho que pintinho faz. E ouvindo o barulhinho que a mãe faz. E aí, quando um dado momento, um daqueles pintinhos amarelinhos sai, passa o fundo no arame e volta sangrando. 4 estão inteiríssimos e um está vermelho no fundo. O que os inteirinhos fazem com o vermelhinho? Todo mundo vai dar uma bicadinha ali no lugar ferido até acabar de matar o irmãozinho, sabia? Vai todo mundo, aí junta todos os 4, daqui a pouco o fato do outro está furado. E morre. Aí você diz, pastor, mas o senhor agora foi longe. O senhor quer dizer que nós aqui fazemos isso? Não, vocês aqui não. Mas crente faz isso. E outros lugares talvez, não sei, eu convivo com vocês há 30 anos. Eu já vi gente
pinicando na ferida do outro. Pastor, como é que é, pastor? Não vai? Eu não está sabendo o que aconteceu com o irmão, não? Com a irmã? O que foi, meu irmão? Está sabendo isso, assim, aconteceu isso. E o pastor sou eu. Aí eu fico ouvindo como se não soubesse de nada. E eu sei de tudo, ele não chega nem na metade do que eu sei. Eu só não... Tá sabendo, tá. E o senhor não vai tomar nenhuma providência, não? O senhor não vai excluir, não, pastor? Tem gente que gosta de ver o couro espichado lá na entrada. Ver o couro espichado e olhar assim, esse couro é do Saulo, né? É o couro do Saulo. Tem gente que gosta, né? De ver o couro dos outros espichado. E aí fica com aquela, coitado. Vamos orar por ele. Mas não ora nada, irmão, só fala assim. Não ora. Porque tem gente difícil de ajudar o outro a ter comunhão. Esse mesmo quadro. Quando o moço chegou, o pai abraçou. De longe o pai estava olhando. Quadro interessante, hein? Olha só. Você pensa que todo quadro da Bíblia é igual a ovelha perdida? Que o pastor sai para procurar? Irmão, Deus não sai para procurar toda ovelha, não. Nesse quadro aqui, o pai não saiu para procurar o filho. Não saiu. O pai não nem se moveu do lugar. Que coisa. Esse pai não era bom. Foi Jesus que fez a parábola. Jesus não se engana. Irmão, muitas vezes Deus não se mexe do seu lugar para nos ajudar. Ele fica olhando para o lugar de onde nós saímos. E quando o pai olha, lá vem o filho, lá longe. O pai, desde o dia que o filho saiu, o pai não saiu do seu lugar, mas não deixou de olhar o lugar onde ele viu o filho pela última vez. Isso é pai. Isso é pai que tem comunhão com o filho. Ele não deixa a casa para ir buscar o filho rebelde, mas ele fica sempre olhando. Foi naquela curva da estrada que eu vi o meu filho virar pela última vez. E lá um dia ele está olhando para lá vem agora ao contrário, na mesma curva da estrada, vem um andarino. E ele olha, de onde vem aquele, foi onde sumiu o meu filho. E quando vai se aproximando, ele começa a dizer, está tendo até uns traços do meu filho, do caminhar do meu filho, parece o meu filho. E aí começa aquele vínculo de olhares. Quando vai chegando mais perto, o pai diz, é o meu filho mesmo, com certeza é o meu filho. Está fedorento, está sujo, rasgado, mas é o meu filho. Não tem mais o anel no dedo, mas é o meu filho. Está descalço, mas é o meu filho. E o texto não diz que o pai ficou em pé e o filho começou a recitar o que ele tinha ensaiado. O texto não diz. Nem começou. Quando ele foi chegando e começou, pai, o pai já começou a correr e se jogou no ombro do filho, no pescoço, se abraçou e beijou o filho fedorento de porcos. Irmãos, Deus não nos rejeita nas nossas derrotas. Deus não tem nojo de nós. Deus nos vê além do pecado que está na nossa frente. Deus nos ama além da nossa roupa suja. Agora tem uma coisa, Deus não diz assim, meu filho, eu te amo tanto, entra e permanece a si mesmo, porque eu te amo demais. Não, Deus não diz isso. Na parábola de Jesus, o pai
Quando viu o filho daquelas condições e que ele começou a falar, o pai abraçou, o beijou, chamou alguém e disse: busca uma roupa nova lá para ele, limpa, aquela roupa boa, cheirosa. Bota um anel de filiação, bota uma sandália nova nos pés dele. Chamou o servo e disse: mata lá aquele cevado gordo, não sei se era porco, eu sei que não era. Com certeza porco não era. Ele já estava vindo dos porcos, impossível que o pai fosse matar um porco para ele. Aquele novilho cevado. E vamos fazer festa. E quando começou a festa, a banda começou a tocar e os instrumentos, aquele festança, o mais velho vem chegando. E é aí que eu digo, irmãos, crente não gosta de quem gasta os bens do pai. Crente, quando vê uma pessoa que é profeta, que é pastor, que é tudo, e começa a se degradar, fica com raiva dele. Teve tanta oportunidade, passou na minha frente no ministério, e agora onde é que está? Mas naquele momento, o filho mais velho não quis entrar. Viu a festa e disse: que é isso aí? Festa? Estão tocando? É. O que foi que aconteceu? O teu irmão. Meu irmão? Eu tenho por acaso irmão? É aquele teu irmão, lembra que saiu, gastou tudo? Ele voltou. E teu pai mandou matar o bezerro cevado, o novilho cevado. Ah, não brinca, tá brincando. Vamos chegar? Não entro de jeito nenhum, mas não entro. Aí o pai foi lá e falou com ele: meu filho, é teu irmão, esse teu irmão estava morto e foi achado, reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso que eu estou fazendo essa festa. Meus irmãos, que Deus nos ajude a nunca perder a comunhão. Mas se porventura alguém perde a comunhão, que Deus lhe ajude a não perder a consciência, não perder o caminho de volta. É bom saber que Deus não se cansa dos nossos reinícios. Eu ouvi dizer de alguém que falou assim: pastor, estou a ponto de desesperar. Estou aguentando mais esperar. Espere não. O Senhor está contigo, tu está na casa do Pai, tu não está comendo comida de porcos, tu está bem. Esse é o lugar mais interessante do Distrito Federal hoje. Nós estamos aqui em volta da casa do Pai, em volta da mesa do Pai. Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos manter nossa comunhão.